Bem-vindos a São Manuel do Guaiaçu, uma terra repleta de história e tradição. Hoje, mergulharemos nas memórias guardadas pelos moradores deste povoado, começando pelos relatos dos tempos antigos, viagem até os dias atuais. Vamos conhecer a história desse povo que lutou contra tudo, para hoje ser um distrito de Dona Eusébia. São Manuel é terra de gente acolhedora e que vive bem com a vida. E hoje vamos contar um pouco de histórias e pessoas que têm grande importância para São Manuel do Guaiaçu. São Manuel do Guaiaçu, nossa gente, nossa história. Conta-se que há muitos e muitos anos atrás, um índio abaeté, conhecido por sua bravura, foi atacado por um jacaré enquanto pescava nas margens de um dos ribeirões locais. Este evento deu origem ao apelido Jacaré para o lugar. Com o passar do tempo, os índios foram dispersos por Guido Tomás de Marliere, catequista, e outros exploradores. Anos depois, surge a figura do coronel Manuel Henrique Justino da Costa, que doou o terreno para a criação de um povoado, influenciado por sua devoção a São Manuel. A história de São Manuel do Guaiaçu destaca a importância de sua emblemática igreja de São Manuel, erguida em 1900, no Morro do Querosene. Meu nome é Mariana Francisca Geraldo Nascimento. Sou nascida e criada aqui nessa área de São Manuel do Guaiaçu, Jacaré. Eu me lembro da igreja, a primeira igreja daqui, que era no alto, aqui, o morro que se chama de Morro do Querosene. Ela era pequenininha, tinha um sino o sino dela era do lado de fora. Eu lembro das charolas cantando lá, fiz a minha primeira coroação lá. E lembro também que depois disso construíram a igreja, a nova igreja, por volta de 1948, mais ou menos. Começaram a construir, veio a chuva, derrubou a igreja, tornaram a levantar. Nós ajudamos a carregar pedra, tijolo para a construção da igreja. E o nosso padre, que eu lembro dele, o primeiro aqui, é José Adriano Mendes. A igreja era pequenininha, lá no alto, mas como aqui quase não tinha moradores, era muito pequena aqui, eu não me lembro que eu era pequena também, eu estava com menos de 7 anos. E lembro que a claridade da rua era com lamparina de querosene, bambu, fazia que para vir colocar dentro do bambu, botava fogo. Tinha um senhor que trabalhava fazendo as coroações, que chamava ele de carimbomba. Ele falava em latim, sem entender nada do latim, mas era assim que eram as rezas aqui. Toda noite tinha fogos, tinha balão, tinha muito leilão. Era mais frequentado do que hoje. Quando ela estava quase levantada, veio uma chuva de vento muito forte e derrubou as paredes dela. Gelo, aí derrubou as paredes dela. Foi preciso começar tudo de novo para levantar. Isso mais ou menos em 1948, 50, por aí. Cada um levava um tijolo, levava uma pedra, falar ladrilho, né? Que era essa cerâmica. Antigamente era ladrilho. Então a gente comprava na casa do meu tio, que comprava, punha tudo lá, e a pessoa ia lá, comprava um e levava para a igreja de missa. Assim que ela foi construída. Essa nova igreja, porque ela já foi reformada diversas vezes, mas agora ela está muito bonita, né? Agora foi com a ajuda do povo, agora já tem o dízimo que ajudou, né? Mas tá bonita a igreja hoje. A primeira igreja foi construída no Morro do Querosene, simples, feita de madeira, com 2 lampiões de Aladim, como uma única iluminação. O fazendeiro Manuel Henrique Justino da Costa doou o terreno e a imagem do padroeiro, mas a segunda igreja só foi erguida em 1947 ou 1948, com esforços da comunidade. Eu nasci em Guidoval e vim para cá com 10 anos, em 1968. Naquela época eu vim para cá porque o Zé Pereira
que é o sogro do Mauri, ele convidou a minha mãe, que era conhecido, e ele era padrinho da minha mãe de casamento, e chamou, e a filha dele casou e pediu que a gente viesse morar aqui para fazer companhia à filha dele na roça, no Sincorá. Aí depois, aí eu vim, fiquei aqui e ficamos morando lá nesse Sincorá. Com meu pai, minha mãe, tudo, com os filhos, ficamos lá. Muito pouca casa, eram as casinhas de sapê, de barro, de pau a pique, e as casinhas melhores eram do José Doutor, da dona Nirene, da dona Sinhá e do Zé Silvino. O João Silvino já morava na roça, e não tinha praça, não tinha nada, era só umas casinhas muito pobres mesmo, de barro, e tinha até um córrego que passava ali onde é a praça hoje, tudo aberto, e tinha uma caixa d'água na entrada ali do morro, e era que as pessoas lavavam roupa ali, porque não tinha água encanada, não tinha nada. O Morro do Querosene era muito pouca casa também, muitas casinhas de barro, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha nada, muita coisa. Aí nós compramos um terreno aqui. Aí eu fiz uma casa, eu, meu pai, estamos a minha família, fizemos uma casa aqui e mudamos para aqui. Mas não tinha luz, não tinha nada, a gente vivia no escuro, era lamparina, não tinha luz elétrica não, era tudo lamparina. Aí eu já estava com uns 20 anos, já era o Jacaré, depois que passou de sítio São Manuel do Goiaçu. Nossa, para mim hoje Jacaré é uma cidade, porque não tinha calçamento, era tudo chão, era uma dificuldade para ir no médico. Hoje, graças a Deus, tem o posto de saúde, tem... Antes só era igreja, depois teve a creche, teve o posto de telefone, foi chegando. Nossa, hoje para mim eu considero uma cidade. Muito bom aqui, eu gosto muito daqui, as pessoas. Aqui a gente parece que somos uma família, nem vizinhos é conhecido não, mas a gente parece que é uma família. A educação é essencial em São Manuel do Goiaçu. A escola foi fundada décadas atrás, com o primeiro professor, Senhor Custódio Correia da Silva Neto. Com o tempo, outros educadores, como Dona Corina Vieira Henrique, Dona Adelina de Assis e Dona Sinhá, se juntaram. Em 6 de fevereiro de 1958, foi instituída oficialmente a Escola Rural Corina Vieira Henriques, marcando um avanço na educação local. A escola é o seguinte, ela foi em 1957, né? 57. E eu comecei na escola em 57 também. E aí o meu pai, a escola era rural, escola rural, né? Então, mas aí ele desmanchou essa escola rural, que era muito bonita, cheia de janelas, sabe? O pessoal não gostou, não. Aí eles foram construir escola lá embaixo, né? Meu pai nunca, a gente nunca faz nada sozinho, nem Jesus ficou sozinho, né? Teve os apóstolos, né? Então, ele começou lá na escola e construiu, tinha deputado, naquele tempo deputado influía muito, né? Mandava verba e tudo. Eu sei que fizeram escola combinada. Depois, passou para o Estado. A escola estadual, né? Corina Vieira Henriques. Aí teve pessoas que queriam que tivesse outro nome, né? Mas o meu pai falou que a Corina, ela era professora, assim, da prefeitura, né? Não era professora, assim, particular, né? Nas casas. Na época, era professora eu, Josefina Correia Neto Sinhá e a Judite do Zé da Cornélia. Naquele tempo tinha coordenação não, mas era responsável pela escola. Ela faleceu, né? Aí ficou a dona Sinhá, Josefina Correia Neto Sinhá. Aí ela ficou muitos anos. Ela aposentou. Eu fui aluna dela também.
Aí ela aposentou, eu fiquei no lugar dela. Aí entrei como responsável. Depois eles me levaram para coordenadora, coordenadora da escola. Depois, com o tempo, eu fui a diretora da escola. Fiquei muitos anos. Dei pouco tempo de aula, fui coordenadora também pouco tempo, fiquei mais como diretora. Aí eu aposentei, eu acho que em 47, não sei. Eu saí e a escola continuou, né? Graças a Deus. Mas quando eu saí, a escola já era ginásio. Fizemos um ofício para a delegacia, que tinha muito aluno. Não precisava que os alunos fossem para a Sofoduta, né? Para o ginásio. Aí criou, né? A quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Aí hoje acrescentou, hoje tem muito, né? Tem muito mais ensino, muita coisa, né? Eu, graças a Deus, não. Ninguém me tirou. Eu que saí. E ninguém queria que eu saísse. Então eu agradeço a Deus, agradeço aos colegas. Nossa gente, nossa história. O meu nome é Maria do Carmo do Nascimento Pinto. Eu sou nascida e criada aqui em São Manuel do Goiaçu. Aqui antigamente as ruas eram de chão, não tinha aquela praça quando eu era criança, né? Só tinha aquela área ali em torno da igreja, onde é a creche hoje, o posto de saúde também, não tinha nada, né? E então eu cresci, me formei, estudei, e quando eu estava estudando, eu fazia faculdade em Cataguases e eu conheci o Henrique, né, que é o Marcante. E nós namoramos e casamos e ele veio para nós começar a morar aqui. Ele era uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhona e muito dinâmico para tudo. Ele gostava de festa, gostava de criar as coisas, portanto as festas da igreja ele começou a inovar, botando foguete, botando chuva de fogos lá na igreja. No dia da festa ele fazia um aviãozinho que voava da praça até chegar no posto de saúde, com fogos de artifício. Ele trabalhava com eletrônicos, consertava tudo quanto é eletrônico. Na época a parabólica estava no início também, ele instalava e consertava a parabólica para as pessoas, na casa das pessoas. Nas festas da igreja, eu sempre fui católica, então eu participava, ele começou a participar comigo. E nós reunimos um grupo, porque não tinha salão paroquial, nós reunimos um grupo de pessoas e começamos a fazer movimentos, construímos aquele salão que tem na igreja hoje, e ele foi participando e surgiu a ideia dos fogos de artifício. Ele era muito curioso, ele comprava os fogos e montava os fogos junto com os amigos que ele tinha aqui, como o Luiz Delci, que ajudava ele. Montava isso tudo da cabeça dele, do jeito dele, e fazia no dia da festa. E todo mundo gostava, todo mundo já ficava esperando o dia da festa, porque sabia que ele ia inventar uma coisa nova. No dia do Judas também, né, no sábado aleluia, no domingo, né, de Páscoa, ele tinha os colegas que faziam o boneco do Judas, e tinha outros colegas que escreviam o pasquim, né, com as fofocas que tinham na cidade da época. E na noite do sábado para o domingo, ele ia na casa das pessoas e pegava os objetos da pessoa junto com a comunidade inteira. Tinha gente que acordou de manhã para fazer café e o fogão não estava lá, as panelas não estavam lá, porque como aqui é tudo aberto, ele pegava aquilo tudo, fogão, sofá, vaso de flor, e amanhecia assim, aquilo tudo na praça, mais o Judas, mais o pasquim. Quando dava 9 horas da manhã, eles punham um caminhão lá, e eu subia no caminhão e lia aquele pasquim. Vinha gente, Dona Eusébia, a praça ficava lotada de gente para ver. Todo ano também já era esperado que ia ter o Judas e que ele ia fazer isso tudo. Ele foi o primeiro locutor da Rádio Natureza, né? Ele tinha um programa, ele terminava sempre com aquela oração da família, e ele deixou, né, 4 filhos. Quando ele faleceu, os meus filhos, né, o mais novo estava com 9 meses, que é o Ryan, e o Renan com 5 anos.
e faleceu muito novo, né, com 48 anos, e essa história do Henrique Marconi. Contar um pouco da história do Jaime é falar de um menino que veio do Arraial do Glória, próximo a Miraí, acompanhado do pai, porque perdeu a mãe muito cedo, com 2 anos ele perdeu a mãe, e veio com o irmão, né, o Alcione, todo mundo conhece aqui na nossa região também, né, e vieram os dois. E o pai era dentista prático, ensinou o ofício para os dois, e eles vieram primeiro eles foram para Cataguases, lá ele serviu o exército, trabalhou numa fábrica de macarrão, trabalhou numa fábrica de biscoito, e com 22 anos, em 1967, eles vieram aqui para Dona Eusébia. E o pai dele começou a ter problema para trabalhar como dentista por causa de problema de visão, e ele teve que assumir as responsabilidades de homem da casa, porque o pai dele assumiu uma outra família quando perdeu a mãe. Então, quando perdeu a esposa, né, a mãe do meu pai, e aí ele teve que assumir a responsabilidade no lugar do pai, da outra família dele, e começou a trabalhar como dentista prático, ensinado pelo pai. E o meu tio Alcione também, como dentista prático, também começou a exercer o mesmo ofício ali em Dona Eusébia. Então, para não ficar os dois competindo ali no mesmo lugar, o tio Alcione ficou em Dona Eusébia e o meu pai veio aqui para São Manuel. E ali ele começou a trabalhar no Dezinho, acho que todo mundo conhece, da Valdina, e ele ficou ali perto da escola, trabalhando ali por muitos anos. E quando ele chegou aqui em São Manuel, foi um momento importante, porque antigamente as pessoas não tinham acesso a tratamento dentário. As pessoas, quando sentiam dor de dente, elas praticamente arrancavam dente. Então, quando ele chegou, tinha muita gente banguela aqui, e ele começou a dar esse alívio para as pessoas, começou a devolver o sorriso, praticamente, como ele falava para a gente. E vinha gente de toda a região, vinha gente do Alto da Serra, vinha gente de Itamaraty, e ficava esperando ali para ser tratado por ele. E ele ficava, pelo que percebi, as pessoas gostavam muito do trabalho dele. Tanto que até hoje tem pessoas que chegam perto de mim e falam assim: essa dentadura foi seu pai que fez. Já tem mais de 30 anos, então eu fico muito orgulhosa de saber que ele contribuiu. Contribuiu com o nosso município, no nosso distrito, na verdade, né? E isso me orgulha muito. Então ele veio aqui para São Manuel, exercer a profissão e formou família, conheceu, né, a Maria de Fátima, teve a gente, né, eu, o Rodrigo, o Rolien, a Mirtz, e tinha muito orgulho dessa cidade. Ele não redava o pé daqui, adorava ficar aí nas calçadas, falando oi com todo mundo, sempre com uma carinha muito boa para todos, e um homem de coração gigante. Eu acho que é um sinônimo de generosidade, e eu acho que é assim que a gente tem que lembrar dele. Agradecemos aos moradores que compartilharam suas memórias e experiências conosco, nos lembrando do valor de preservar nossa gente e nossa história. Que as lições do passado nos guiem para um futuro de união, respeito e progresso. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até breve!